Introdução. Este exemplar é bem mais que um livro devocional. Refere-se a uma ferramenta de instrução e capacitação a qual permitirá a criação de um mapa personalizado de vida e família bem resolvidas. Os povos antigos, antes mesmo de Jesus, tinham o hábito de negociar seus bens para que fossem multiplicados e enterrar os seus tesouros para que fossem deixados aos herdeiros. Durante a caminhada até o local onde os bens seriam enterrados, eram feitos registros das etapas percorridas. Ao final, tinham em mãos o mapa do tesouro. Temos a convicção de que você, na condição de filho, também gostaria de receber um mapa. No entanto, na condição de mãe ou pai, será a sua responsabilidade a criação do seu próprio mapa, a sua descendência. Entretanto, se você, assim como nós, nunca recebeu o mapa do tesouro com instruções para a vida e família bem resolvidas, por que fazer? O que fazer? Quando fazer? Quem vai fazer? Onde fazer? Como fazer? Quanto lhe custará a caminhada em triunfo até o lugar reservado por Deus para desfrutar das bênçãos? Estas e outras respostas serão encontradas aqui, ao aplicar as 7 dimensões: devocionais, desafios, determinação, disciplina, diligência, diversão e diálogo, de cada ponto do mapa abordado no percurso dos capítulos a seguir. Fui gerado como filho bastardo. 1 hora após o meu nascimento, minha mãe veio a falecer. Sobre meu pai, não tenho muitas informações a respeito dele. O que me foi informado em minha juventude é que meu pai era dono do estabelecimento onde minha mãe trabalhava, que já possuía uma família constituída. Logo após saber da morte de minha mãe, ao visitá-la pós-parto, ele desapareceu. Fui criado pelos meus avós. Minha avó era uma mulher inspiradora, mulher do circo de oração, que buscava a Deus todos os dias. No entanto, os tive por pouco tempo. Aos meus 12 anos de idade, ambos já haviam falecido. Vi-me perdido nesta vida, sem saber como expressar o luto que me dilacerava. Minha irmã, pai de mãe, é 5 anos mais velha do que eu, e nessa época já estava morando com um rapaz. Tive certa ajuda superficial de alguns tios comparada à ausência de um pai e de uma mãe, e profundas incertezas que me assombravam. Dormia sozinho na casa onde cresci. Minhas tias revezavam nas minhas principais refeições, onde aos poucos senti-me na obrigação de iniciar o trabalho, carregando caixotes de banana, fazendo cloro, descarregando carreta de pedras de granito e uma marmoraria, para que eu pudesse obter aquilo que desejava. Na minha adolescência, frequentei durante alguns anos uma igreja. Porém, na caminhada, conheci certas pessoas que não transmitiam bons testemunhos, como líderes infiéis às suas esposas, outros que eram abusadores de menores, e algumas outras situações que, na realidade, não tinha maturidade para lidar ou até depor contra eles. Logo, acabei me afastando da congregação. Na idade adulta, passava a noite bebendo na farra, uma vida completamente promíscua. Ao colocar a cabeça no travesseiro, muitas vezes lembrava da palavra de minha avó. E lá no meu íntimo, senti o desejo de retornar para Jesus, mas não tinha forças nem amigos que me conduzissem a Ele. O ano de 2003 me reservaria uma grata surpresa. Foi quando conheci a Gisele, que acabara de ser contratada para o escritório da mesma empresa que eu trabalhava há anos. Apaixonei-me desde o primeiro dia em que a vi, mas namorava outra pessoa. Ali falava de Jesus para todo mundo, e quando eu a procurava para demonstrar meu interesse, ela sempre cortava o assunto. Foram 5 meses de persistência, até que ela pediu demissão. Eu comecei a frequentar uma igreja, reconciliei-me genuinamente com Cristo e iniciamos nosso namoro em santidade, sem fornicação. Entre namoro, noivado e casamento, foram todos 9 meses. Nesse período, dedicamos-nos profundamente num curso interdenominacional chamado Adoração e Discipulado. As aulas funcionavam de segunda a sexta-feira, exceto as quartas, das 7 às 22. Este curso prático trouxe libertação para nossas vidas e experiências sobrenaturais que nunca antes havíamos vivenciado. No ano seguinte, fomos chamados para auxiliar a coordenação dos alunos e acredito que foi a partir daí que nossos corações se inclinaram ao ministério que desempenhamos atualmente. Muitas pessoas ao meu redor achavam que o nosso casamento não daria certo,
De fato, nos 7 primeiros anos, passamos por muitos desafios que foram superados com a graça de Deus, com renúncias e obediência às direções do Espírito Santo. Em 2011, fizemos a transição da nossa igreja local para a comunidade cristã. Após um ano, no dia 6 de dezembro de 2012, nasceu nosso primogênito, Isaac. Posteriormente, no dia 3 do mesmo mês, no ano 2015, nasceu nosso caçula, Asaf. Em 2016, concluí meus estudos, me formando em Teologia pela Faculdade da Assembleia de Deus, FAECAD, Faculdade Evangélica de Tecnologia, Ciências e Biotecnologia. Fomos ordenados pastores auxiliares da comunidade cristã, onde congregávamos e desenvolvíamos trabalho com famílias. No entanto, nos deparamos com alguns líderes que, embora pregassem a palavra, não aceitavam a exortação dela própria no que diz respeito à família cristã. Como consequência, nos posicionamos contra o pecado e não fomos benquistos. O ciclo tentava se repetir, afastando-nos da comunhão com os irmãos e, consequentemente, da presença de Deus. Entretanto, mais firmes e maduros, quando Deus nos orientou a renunciar tudo e retornar para o nosso lugar de origem. Assim, fizemos novamente uma transição para a nossa igreja atual em junho de 2018. Como é bom sempre deixar as portas abertas, aconselho jamais passar por um lugar deixando mágoa, rancor ou ressentimentos. Hoje, prestes a completar 20 anos de matrimônio no dia 7 de setembro de 2024, tendo resolvido o meu passado à luz da palavra de Deus e caminhando segundo os propósitos divinos, alinhando cada dia a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor. Percebo que toda a dor que senti, a falta de afeto de um pai e de uma mãe, o luto que enfrentei, as frustrações com parentes e lideranças eclesiásticas foram parte de um super treinamento para que eu pudesse ministrar com autoridade sobre aqueles que, como eu, não mais acreditam na instituição da família bem resolvida. Ao chegar até aqui, reflita sobre seus momentos de maior dor e frustração. Pense também nas causas pelas quais você mais sente indignação. Saiba que elas não são o seu fim, mas o meio pelo qual Deus transformará toda maldição em bênçãos. Neemias 13:2, parte C. Se você tiver disposição e disponibilidade para obedecer ao que Deus anseia para a sua vida, a boa notícia é que o Senhor deseja que você desfrute das suas bênçãos durante toda a caminhada, não apenas no final dela. Por isso, não pule etapas, prepare-se para construir o seu mapa. E no decorrer do processo, use as palavras de Martin Luther King como sendo suas. Eu não sou quem eu gostaria de ser. Eu não sou quem eu poderia ser. Ainda, eu não sou quem eu deveria ser. Mas graças a Deus, eu não sou mais quem eu era. Alexandre Gonçalves. Meus pais já eram casados há pouco mais de um ano quando eu nasci em junho de 1983. Foi somente após a licença maternidade que minha mãe entrou pela primeira vez na casa da minha avó paterna, Maria de Oliveira, pois ela cuidaria de mim na semana em que minha mãe retornaria ao trabalho. Às sextas-feiras, ao término do expediente, minha mãe corria ao meu encontro para passarmos o final de semana juntas. Isso continuou até próximo dos meus 3 anos de idade, quando minha avó ficou com a saúde debilitada e eu não me adaptei à creche. Logo em seguida, minha mãe pediu demissão do trabalho para cuidar de mim. Não demorou muito para que ela engravidasse do meu irmão. Concomitantemente, o proprietário do imóvel onde morávamos precisou da casa, como medida de emergência. Por não possuirmos condições financeiras adequadas, fomos morar de favor na casa da minha avó materna, Maria Alexandre, que já morava com um filho alcoólatra, solteiro e sem filhos. Os cômodos da casa eram pequenos: um quarto, sala, cozinha, banheiro e um corredor para a área de serviços. O ambiente acomodava bem 2 pessoas somente. Imagine como ficou com a nossa chegada. Minha mãe estava prestes a ter um bebê. Meu pai só aparecia no sábado ou no domingo. A bebida fazia com que o meu tio dissesse verdades que todos notavam, mas ninguém ousava falar. E isso machucava minha alma. Nunca menospreze as emoções de uma criança. Principalmente, transmitia um sentimento de impotência à minha mãe.
A maioria dos adultos, normalmente, possui vagas ou nenhuma lembrança clara dos acontecimentos entre 3 e 4 anos de idade. No entanto, aqueles que vivenciaram circunstâncias de forte impacto emocional, positivas ou negativas, costumam a recordar detalhes do ocorrido. Eu sou do tipo que lembra de muitas situações, devido à forte tensão que sentia com frequência. Ao escrever essas páginas, sinto como se um filme passasse em minha memória. Tenho a lembrança de um dia específico em que meu pai foi me buscar na escola de surpresa, algo que nunca havia ocorrido antes. E eu não queria sair, pois sentia vergonha dele e desconforto com a sua presença. Na verdade, eu era órfã de um pai vivo. Se isso não bastasse, na minha mente ecoavam os choros da minha mãe, a irritabilidade dela devido aos hormônios alterados da gestação, que a desestabilizavam, e os enjoos constantes, que, na minha imaturidade, achava que poderiam provocar a morte dela a qualquer momento. As incertezas sobre o amanhã, as discussões entre meus pais, quando ele aparecia, e outras coisas que eu, como criança, não conseguia processar, me angustiavam. Em junho de 1987, completei 4 anos, e no mês seguinte nasceu meu irmão. Ainda morávamos de favor na casa da minha avó. O tempo foi passando e, paralelamente, meu pai construiu 3 cômodos no quintal da minha avó paterna, pois era insustentável permanecer na casa da avó materna, com 3 adultos, uma criança e um bebê em um ambiente projetado para acomodar apenas 2 pessoas. No quintal havia 3 casas, todas de parentes, e a nossa seria a 4ª. Meu pai não era sociável com a sua própria parentela. Pouco se falavam. Minha mãe e eu não tínhamos ideia do que estava por vir. A mudança aconteceu. Expectativas de dias melhores foram frustradas. Chegamos lá e nos deparamos com 3 cômodos sem nenhuma janela ou ventilação, exceto pela porta de entrada, que também não era fixa no local. As outras casas do quintal não eram perfeitas, mas tinham banheiro e saneamento básico. A nossa não. As outras casas tinham revestimento no chão, mas a nossa casa era de terra batida. Nesse interim, meu pai pediu demissão do estaleiro da Marinha para trabalhar por conta própria, autônomo. Ele trabalhava à noite como DJ e, durante o dia, fazia alguns serviços de lanternagem e pintura de carros no próprio quintal. O dinheiro proveniente desses trabalhos não víamos. Passamos por muitas necessidades, a ponto de não ter o que comer quando o ticket de leite que o governo fornecia na época acabava. Meu pai proibia que ficássemos até no quintal, mas quando ele saía, era um momento de liberdade. Eu brincava com as minhas primas no quintal. Obviamente, isso só acontecia quando ele não estava por lá. Não tínhamos porta fixa, muito menos tranca. Caso contrário, acho que ele nos deixaria presos. A verdade é que ele não queria envolvimento com sua parentela e não aceitava a possibilidade de minha mãe trabalhar fora de casa. E assim vivemos até maio de 1991. Faltava um mês para que eu completasse 8 anos de idade quando minha mãe foi admitida como vendedora em uma loja no centro da cidade do Rio de Janeiro. Ela matriculou meu irmão numa creche pública e eu continuei meio período pela manhã em uma escola pública também. Por vezes, minha mãe trabalhava chorando após deixar meu irmão na creche e eu na escola, sabendo que quando ela chegasse do trabalho, nós estaríamos dormindo. Embora ela chegasse exausta da semana, honrava o compromisso de nos levar à pracinha do bairro todo sábado ao chegar do trabalho por volta das 15 horas. O restante do sábado e do domingo era destinado a colocar a casa em ordem, lavar roupa, fazer as refeições e, quando sobrava tempo, colocar os pés de molho e fazer as próprias unhas para a semana que estava por vir. Dos 8 aos 13 anos de idade, passei de criança a uma adulta precoce. Já não passávamos fome porque minha mãe se tornou a provedora do lar. No entanto, a ausência dela em casa, na maior parte do tempo, permitiu que eu sofresse diversos tipos de agressões físicas, sem que ela tivesse conhecimento, pois eu era ameaçada caso contasse para alguém. Se uma criança ou adolescente frequentemente insistir em usar calças e casacos no calor, desconfie. Essa prática é comum para cobrir hematomas e feridas causadas pelo agressor.
Em uma das agressões que sofri, meu pai quebrou o cabo de vassoura em 4 pedaços enquanto me batia, simplesmente por encontrar a casa bagunçada, ao chegar da rua repentinamente. Eu era responsável por deixar tudo em ordem após chegar da escola, mas ele me encontrou brincando de cabaninha com vários tecidos espalhados no cômodo onde dormíamos. Sofri abuso sexual por 2 adultos muito próximos da família, que tinham acesso ao quintal onde morávamos. De vez em quando, acompanhava minha avó ao centro de macumba, terreirão, da madrinha do meu pai, que era mãe de santo e residia nesse espaço. No fundo, eu sentia que ali não era meu lugar. Mas essa era uma cultura que existia na família paterna há anos. Sempre gostei de ler, por isso também consumia material espírita, Evangelho segundo Allan Kardec, entre outros livros que meu pai tinha em casa, junto com revistas pornográficas e até um revólver que ele, por vezes, deixava largado de fácil acesso. Uma de minhas primas chegou a fazer a primeira comunhão e estava se preparando para a crisma na Igreja Católica, quando eu comecei a frequentar a paróquia algumas vezes. O hábito da leitura me trazia alguns questionamentos. Um deles era não compreender o motivo da adoração aos ídolos, representados por imagens de escultura, se na própria Bíblia Católica, em Baruque 6, do 1 até o 72, entre outras referências, diz que não devemos adorar outros deuses feitos por mãos humanas, apenas o único Deus. Destaco o final do versículo 5, que diz o seguinte: é somente a vós, Senhor, que devemos adorar. Meus pais tinham Buda, acendiam velas para Cosme e Damião, anjos, velas de 7 dias, além de outros rituais que via meus parentes praticarem, como horóscopo do dia, simpatias e entidades que se manifestavam constantemente. Eu não acreditava na instituição família, muito menos que ela poderia ser bem resolvida. Até que no último ano do ensino fundamental, antigo ginásio, a convite de uma amiga, comecei a frequentar uma igreja evangélica. Logo em seguida, minha prima, por parte de mãe, que já nasceu em um lar cristão, mudou-se para um bairro mais próximo ao meu e passei a encontrá-la semanalmente, indo aos cultos pela manhã e participando assiduamente da escola bíblica dominical. Foi lá que aceitei Jesus. Tive resposta para muitos questionamentos e aos 14 anos decidi pelo batismo. Aos domingos, meu pai raramente ficava em casa, então eu ia para a igreja sozinha e às vezes levava meu irmão comigo. Frequentava a classe de preparo para o batismo e a pública profissão de fé. Quando chegava em casa, pegava a apostila e ensinava tudo para minha mãe sobre o amor de Cristo. Dessa forma, ela começou a frequentar alguns cultos também. Meu pai descobriu e, como o clima já não era bom, piorou. Quando minha mãe não estava em casa, ele me acusava de ir para a igreja e levá-la para arrumar homem. Em contrapartida, eu recebia cartas endereçadas a mim das amantes dele e as escondia. Meu plano era trabalhar o quanto antes para ajudar minha mãe e sair daquela situação de abuso e agressões que vivíamos, pois Deus começou a colocar no meu caminho pessoas na igreja que me acolheram e mostraram que é possível ter uma família bem resolvida. Em setembro de 1998, 3 meses após completar 15 anos de idade, eu me batizei e professei publicamente a minha fé. Minha mãe lamentou, mas não conseguiu chegar a tempo. Trabalhou o dia inteiro no inventário da loja e não pôde comparecer. Mesmo assim, eu senti a presença de Deus me abraçando. Havíamos nos mudado para o andar de cima, em que já tinha banheiro, revestimento no chão e mais cômodos. Mas ainda faltavam algumas coisas para a conclusão da obra. 6 meses após o batismo e a profissão de fé, em março de 1999, minha mãe estava de férias e presenciou pela primeira vez meu pai me agredindo fisicamente após uma discussão em que eu o havia contrariado. Ele estava com um saco de terra na mão e de pronto lançou com força no meu rosto, misturando-se com as panelas do fogão. Em seguida, continuou uma sequência de socos por todo o meu corpo. Minha mãe tentava separar e não conseguia fazê-lo parar com as agressões. Todas as vezes que ele me agredia, eu perdia as forças e urinava nas calças. Os hematomas surgiram imediatamente. Era um misto de lágrimas, urina, sangue e terra. Ele me largou no chão e saiu de casa. Contei tudo o que já tinha passado e escondido dela, inclusive as cartas das amantes dele.
Implorei para que minha mãe desse parte dele. Eu era menor de idade e não podia fazer isso sozinha. Ela concordou e me levou para a delegacia de mulheres e em seguida para o hospital para realizar o exame de corpo de delito. No dia seguinte, ela saiu para procurar uma casa para alugar. Eu estava trancada no quarto quando ele chegou, mandando que eu abrisse a porta e perguntou: "Quem você ama mais, a mim ou ao teu Deus?" Minha resposta você já deve saber qual foi. Então, ele perguntou novamente e disse que, se eu desse a mesma resposta, estaria fora de casa e nunca mais queria me ver na frente dele. Eu, mais uma vez, afirmei que escolhia o meu Deus. Não deu tempo nem de calçar os chinelos. Rejeição era pouco diante da agressividade e dos xingamentos que ouvi. Por mais que eu tente relatar nessas linhas, jamais conseguirei expressar a vergonha que passei ao ser expulsa de casa. Os vizinhos se debruçavam em suas janelas, outros apareciam em seus portões para saber o motivo, mas não houve uma alma viva que me estendesse a mão naquele momento. Diante desse ocorrido, minha mãe decidiu se separar. A polícia precisou ser acionada novamente para que minha mãe pudesse entrar na casa, retirar as coisas e fazer a mudança. Eu estava proibida de chegar perto dele, pois ele começou a quebrar tudo e ameaçava me matar. Depois de um atendimento com a conselheira tutelar do juizado de menores, minha mãe teve medo e retirou a queixa. Fiquei frustrada e indignada. No entanto, permaneci congregando na igreja e um tempo depois, uma de minhas orações foi atendida. Minha mãe fez a pública profissão de fé e foi batizada. Porém, meu coração ainda estava cheio de ódio do meu pai, por isso eu não ceava. A carência de um pai me fez namorar um crente após o outro. Vários lobos em pele de cordeiro. Um abismo chama um outro abismo, conforme Salmos 42, 7a. Entretanto, o Espírito Santo utilizou um bom hábito que eu havia desenvolvido, ler a Bíblia Sagrada, para mudar a minha realidade. Aos 17 anos de idade, aproximadamente, um pouco mais de 2 anos depois de ser expulsa de casa, lendo pela segunda vez a Bíblia, parecia que os meus olhos destacaram o texto da oração modelo do Pai Nosso na parte do versículo 12, que dizia: "Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam." Talvez você já saiba que Deus é onipotente e onipresente, mas não tenha se dado conta de que Ele não se manifesta em todos os lugares. Mas naquele dia eu tive a convicção de que era o próprio Deus manifestando sua presença em meu quarto. Fui tomado por um choro inexplicável ao sentir Ele me dizendo: "Perdoe o seu pai." Não era um favor, não era um pedido, era uma ordem. Nem em sonho eu queria encontrar meu pai, mas não vi outra forma a não ser obedecer. Em vez de me arrumar para ir à escola, decidi romper meu orgulho e ir até ele. Decidi pedir perdão por nunca tê-lo honrado, mesmo que não fizesse sentido algum. Eu só queria obedecer e ter minha comunhão cada vez mais íntima com Deus. Um trajeto que levaria entre 30 e 50 minutos gastou 2 horas ou mais. Ao chegar, não sabia como chamá-lo, pois sempre me referia a ele como aquele homem, o outro ou algo parecido. Mais uma vez, sentia-me como um vaso sendo esmagado pelas mãos do olheiro. Logo eu, a justiceira, fazendo algo que acreditava que ele deveria fazer. Concentrei-me novamente e chamei: "Pai." Ele me atendeu e de imediato disse que havia ido até lá para pedir perdão. Lembrei-me da passagem de Isaías 64:6, que diz que a nossa justiça própria é como trapo de imundícia. Ele se aproximou e também me pediu perdão. Disse que havia apanhado de um homem durante uma das noites enquanto trabalhava com mesa de som e não conseguia reagir. E que na cabeça dele só lembrava das vezes em que me agredia. Naquela hora, choramos. Senti literalmente Deus trocando o meu fardo pesado pelo dele que é leve. Dei-lhe a bênção e saí. Daí em diante, ele nunca procurou estar comigo, nem em datas comemorativas, exceto para pedir dinheiro ou favores. Eu que, sem muita frequência,
ia ao seu encontro para levar a palavra de Deus de alguma forma. Aos 20 anos de idade, no trajeto do ponto de ônibus até o local onde trabalharia, no meu primeiro dia de contratada, percebi um homem me encarando. Ao passar por ele, o mesmo começou a me seguir. A rua não estava movimentada, era aproximadamente 7h30 da manhã. Eu tentava diminuir e acelerar os passos atravessando a passarela. No final dela, o homem me parou abruptamente, pedindo desculpas por agir daquela forma. Estava pálida, sem reação. Antes, eu pensava em assalto. Depois, fiquei desnorteada. Em seguida, ele tirou uma Bíblia debaixo do braço, dizendo que, após ter saído de uma vigília, Deus o havia mandado ficar parado até que aparecesse uma pessoa exatamente como eu, inclusive nas vestimentas, para que ele entregasse uma palavra. Ele aguardou um bom tempo até me avistar e ficou sem jeito. Ao discernir sua idoneidade, continuei a ouvir o que ele tinha a me dizer. Geograficamente, eu estava numa calçada da cidade do Rio de Janeiro, mas a sensação, enquanto eu ouvia falar, era de que o Senhor havia me transportado para uma sala exclusiva no céu, dizendo que eu havia sido aprovado na primeira etapa da vida e que me daria uma família e que juntos abençoaríamos a muitos. Aquele homem não me conhecia e falou sobre tudo o que enfrentei no passado, em detalhes, das rejeições, agressões, abusos, medos, renúncias. Mas não se engane, Satanás, o inimigo de nossas almas, também conhece o nosso passado. No entanto, ele continua a falar de coisas que eu tratava com Deus no secreto, sem verbalizar para ninguém. Por fim, ele abriu a Bíblia em Efésios 6 e disse como eu teria que me preparar para guerrear espiritualmente para usufruir de uma família abençoada e que abençoaria muitas outras. Entre outras coisas, ele profetizou situações que posteriormente aconteceram e outras que eu creio que ainda acontecerão. O fato de você estar lendo esse livro, nesse momento, é porque você faz parte dessa promessa. E estou certa que você também desfrutará das bênçãos se estiver disposto e disponível a renunciar às suas próprias vontades e obedecer tudo que o soberano Deus estabeleceu para você e sua família. Sequei as lágrimas, agradeci. Despedi-me às pressas para não chegar atrasada no primeiro dia de trabalho. E o restante da história, Alexandre contou. Ele me viu, apaixonou-se e eu não queria saber dele, mesmo com sua insistência por 5 meses. O final da história ainda não existe, estamos vivos. Então, o processo de construção do nosso mapa continua até que a morte nos separe. Na história do Alexandre, ele citou como passamos por vários processos de aprendizado, libertação, cura, rendição, renúncia e santificação. Mas só cuidar da área espiritual não será suficiente para obter êxito na vida e na família. A cada capítulo você encontrará um tema de uma área específica para desenvolver-se como indivíduo. Tome a responsabilidade para si e faça a sua parte. Dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. C.S. Lewis. É hora de construir o seu mapa. Gisele Gonçalves.